Bom dia a todos. Como que vocês estão? Hoje nós iremos apresentar o nosso último webinar do ano sobre as inovações em relação à comunicação. Falaremos sobre as novas versões que nós tivemos e a nova versão que teremos no próximo, na próxima semana, ok? Eu vou aguardar mais uns 5 minutinhos até todos conseguirem se conectar aqui no webinar. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só levantar a mãozinha, fazer a questão aqui no nosso bate-papo e eu vou estar lendo ao decorrer do webinar. Ok, pessoal? Um abraço. Bom, pessoal, vou iniciar agora aqui. Vamos deixar isso aqui, que eu consigo visualizar melhor quem está fazendo as perguntas. Melhor não. Então, pessoal, vamos iniciar agora o nosso webinar sobre inovações em comunicação, ok? Nós falaremos um pouco sobre as versões que nós tivemos esse ano e vamos falar também da nova versão que teremos agora no final do ano. E também temos uma novidade, principalmente para os sistemas antigos, uma promoção, vamos dizer assim, de atualização. Então, acredito que todos já conhecem a nossa equipe Turbonet, principalmente aqui da América Latina. Aqui, a nossa gerente, ela que cuida principalmente de grandes negócios, a Irina.
Nós temos o Alejandro, que cuida da parte do México, a Mônica, que cuida da parte norte da América Latina, e o Rafael, que cuida da parte sul da América Latina. E tem eu, que sou responsável aqui pelo Brasil. Ok, pessoal? Nós, infelizmente, tivemos um ano bem traumático, acredito que para todos. Infelizmente, nós tivemos essa pandemia e diversas adventuras que não, diversas ocorrências esse ano que foram bem complicado para todos os setores. Nós tivemos o lockdown em diversas cidades, em diversos países. Muitos negócios, infelizmente, fecharam, as viagens foram canceladas, tudo partiu para a forma remota. Infelizmente, nós tivemos atrasos com os projetos, falta de hardware pela produção, não poder produzir os equipamentos que nós precisamos. Infelizmente, tivemos muitas pessoas que perderam o emprego. Nós tivemos também a questão do preço do óleo, que afetou diretamente o nosso mercado, o mercado não só brasileiro, o mercado da América Latina inteiro. O preço do óleo muito baixo acabou desvalorizando a nossa moeda. Nós tivemos o dólar aí picos e valores que nunca tivemos antes. Então foi algo bem complicado esse ano. Aqui, falando especialmente do Brasil, nós tivemos as trocas dos nossos ministros, as incertezas aumentavam cada vez mais e mais, tivemos, infelizmente, as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Então, assim, foi um ano bem complicado, mas, assim, conseguimos chegar até o fim. Infelizmente, tivemos muitas perdas, muitas pessoas foram afetadas, a saúde, mas eu espero que todos estejam bem e que, assim, passa. Um dia vai passar e, assim, podem contar conosco. Nós estamos aqui para apoiar vocês sempre. Antes de um negócio, nós somos uma família. Nós somos pessoas e nós nos importamos um com os outros. Esse ano, o Turbonet, especialmente, nós focamos na nossa arquitetura para a gente conseguir possibilitar a questão de fazer o trabalho remoto, principalmente para os operadores, para os administradores. Então, nós conseguimos, vamos assim, expandir a área de, entre aspas, né, a área de cobertura, levando a partir da internet as conexões para que nós podemos manter os nossos clientes finais seguros. Então, desde nossos despachadores conseguirem trabalhar fazer a conexão através da nuvem, os nossos administradores fora do ambiente operacional, então através do celular ou até mesmo através da rede de rádio e Wi-Fi, eles conseguiram continuar trabalhando e estando seguro. Nós também tivemos a promoção do POC, que foi ali entre março, abril, agora eu não me lembro a exata data, que nós oferecemos o nosso servidor, a nossa nuvem, para os clientes para tentar se adaptar a esse novo contexto, utilizando os dispositivos POC, não apenas o mobile client, mas também o comunicador Bluetooth e até mesmo o TurboSOS, que não é voltado exatamente para o PTT, mas sim para a segurança pessoal. Nós tivemos muitas posições de despachos adicionadas, então muitas pessoas realmente adquiriram essa nova estrutura de trabalho, o ambiente de trabalho fora da matriz. Então, assim, a gente conseguiu tentar adaptar o máximo possível o nosso ambiente com as nossas estruturas para que todos ficassem seguros. Nós tivemos todas as nossas atividades foram de forma remota, então conseguimos fazer todos os suportes, as vendas, as instalações, nós conseguimos fazer de forma remota. Claro que a parte de hardware, nós contamos com os nossos parceiros, nossos técnicos, que tiveram que manter, dar o tapa, dar a cara a tapa aí nas ruas, mas esperamos que todos estejam bem e se protegeram conforme as necessidades. Nós tivemos bastante demonstrações, diversas licenças nós geramos para que todos tentassem se adaptar da melhor forma possível.
como eu falei, nós somos somos humanos, então antes a nossa segurança em primeiro lugar. Esse ano nós percebemos as necessidades e a gente também acabou tendendo o mercado para essa parte de digitalização, de processos que precisavam ser melhorados e, assim, consecutivamente, nós precisamos ter tempos de respostas mais rápidos para que seja possível o trabalho da nossa equipe, não só da nossa equipe, mas em todos os nossos clientes finais, para que eles pudessem conseguir continuar atendendo da melhor forma possível. Nós tivemos também diversas integrações, então combinação de voz com dados entre rádio e celular, entre rádio e interconexão telefônica, né, com o servidor PBX. Nós tivemos também o nosso Neon, que é o nosso sistema de sinalização em caso de desastre, ele é mais voltado para a população em si, então ou aos operadores de uma grande usina, de uma mineradora, sempre voltado para proteger a nossa equipe e os nossos clientes. Ok, pessoal? Aqui nós temos basicamente um resumo dos nossos produtos, das nossas soluções. Então, também acredito que todos já estão bem familiarizados. Nós temos os nossos hardwares, que seriam as placas, os gateways, tudo voltado para fazer essa integração, seja de GPS ou seja de uma rede analógica. Nós temos os nossos softwares, que seria desde o básico do low tier, da gravação de voz, apenas se for a necessidade do cliente, a gente tenha um produto a oferecer correto, apenas a gravação de voz, por exemplo. Nós temos também o software para analisar a saúde do sistema, como que estão as repetidoras, como que está o tráfego de dados, entre outras informações. E claro, também a nossa console de despacho, que é o principal, o que mais o pessoal utiliza, que é o Enterprise ou Plus. Ok. Nós temos também os nossos aplicativos móveis, sendo o Mobile Client, o Watch para o celular, o comunicador Bluetooth e também o TurboSOS. E aqui a gente não está comentando, tá? Mas temos também todas as funcionalidades. Então, a gravação de voz, tracker, a solução de gerenciador de alarmes e eventos e outras funcionalidades que a gente consegue agregar ao job ticketing e assim por diante. Isso depende, claro, da necessidade dos nossos clientes. Aqui, só um slide um pouco resumindo, como, vamos dizer assim, a gente traçou alguns perfis de mercados, então, desde parte de emergência, agricultura, hotelaria, transporte, entre outros, quais eram as principais soluções utilizadas. Então, as emergências, normalmente a gente tem a parte do despacho como se fosse um 90, né, um 911, e interconexão telefônica, que eram mais o que eles utilizavam. No caso da agricultura, tivemos muitos sistemas escadas sendo integrado para a questão de sensor, atuadores, e a gente consegue fazer a integração da parte de automação com a parte de despacho. Então, o despachador consegue ter informações que antes ele teria que abrir em outro software para verificar. Mas é claro, isso não se resume a só porque é agricultura precisamos ter o escada, ou só porque é hotelaria eu preciso ter o ticket de serviço. Mas aqui foram os perfis que a gente mais encontrou, ok? E sempre sendo integrado ou com os rádios da Motorola ou com os nossos aplicativos mobile client. Ok, pessoal? E aqui eu vou falar um pouco das nossas atualizações que tivemos ao longo do ano e vou começar a falar um pouquinho sobre a atualização que está por vir. Vocês têm alguma dúvida? Vou beber uma água aqui, pessoal, só um minutinho.
Pessoal, eu acho que eu nem acho que eu perguntei não, mas vocês estão me ouvindo bem? Tá bem tranquilo para vocês? Então tá bom. Arnaldo, em relação às repetidoras, como assim? Não entendi. O que seria em relação às repetidoras? Enquanto você vai formulando aí, Arnaldo, eu vou continuando aqui, ok? Mas vocês podem ir mandando as perguntas e a gente vai parando conforme os slides vão rolando, ok? Então, da versão 5.5, nós tivemos essa webinar falando, se eu não me engano, foi em abril, desculpa pessoal, sou bem ruim para datas, para quem me conhece sabe que eu sou bem ruim com datas. Então, nós na versão 5.5, ela foi desenvolvida principalmente para a gente dar o suporte ao novo firmware da Motorola. Nós somos parceiros, nosso software ele é desenvolvido para os sistemas Motorola apenas. Então nós temos desde da parte analógica até os sistemas troncalizados, a gente consegue ter integração com o Turbonet, seja ele o Enterprise ou seja ele o Plus. Então o Capacity, o Linked, o MP-Side Connect e até mesmo o convencional. Então, nós sempre voltamos ao desenvolvimento de firmware e para que sempre fique compatível, sempre. Nós tivemos algumas melhorias no Turbonet One. Acredito que todos lembram, nós temos duas consoles. Vamos dizer assim, a console padrão, que é o que nós sempre utilizamos, que é a que está com todas as funções disponíveis. Então, tudo que tiver de disponibilidade, de função disponível no Turbonet é nessa console que vai ter. E nós temos o Turbonet One, que é a console de despacho, ele é novo e a gente tenta trazer todas as funcionalidades para ele, porém sempre de forma atual, com o melhor design e basicamente cada operador pode transformar a tela, a área de trabalho da melhor forma para ele. Então, nós tivemos o Call Center, basicamente o Call Center desenvolvido para ele, modificamos ele para que tenha todas as, como que eu poderia falar? Contato telefônico, encaminhamento de chamada, para que a pessoa, o despachador, consiga trabalhar como se fosse um call center de fato. Porque daí a gente tem a integração com a interconexão telefônica. Então, isso foi voltado na época principalmente para os aeroportos, mas qualquer centro de despacho, ele é perfeito, você consegue estruturar da melhor forma possível. Nós tivemos também umas melhorias na questão do solicitação de chamada, que é uma função que vem do rádio, mas a gente migrou para que fosse possível utilizar tanto no mobile client, quanto aprimorar também para os rádios. Então, você consegue ter. Se eu tenho poucos despachadores e muitos usuários de rádio, eles precisam conversar sempre com o nosso despachador, e o nosso despachador acaba ficando sobrecarregado, ele não vai ter tempo para conseguir, ele pode acabar se perdendo nos atendimentos, então nós criamos essa solicitação de chamada. Então, para o despachador, ele pode seguir uma fila que ele consegue ir atendendo todas as solicitações. Também melhoramos o mobile client, tivemos diversos aprimoramentos para eles. Nós tivemos a questão de alocação de rádio, que daí a gente consegue mais fácil com um leitor de barras transferir de um usuário para o outro. Como o webinar vai ficar disponível para vocês, vocês vão receber tanto, vocês podem fazer o download da gravação ou até mesmo do PDF, que serão os slides, vocês vão poder ver mais. Ou vocês também estão convidados a verificar o nosso site e dar uma lida lá nas nossas novidades e vídeos. Na versão 5.6, ela também foi voltada para suportar o novo firmware da Motorola. Então, Motorola lança um novo firmware, pode esperar que nós teremos uma nova versão que seja compatível com as melhorias, com as novas funcionalidades do firmware também. Tivemos mais alguns pontos na questão de conexão
telefônica, né, no call center, questão de importação e exportação de contatos telefônicos de forma programada, que a pessoa não precisava sempre estar fazendo isso. Tivemos algumas melhorias também no módulo da câmera IP. Então, questão de sincronização, eu já não vou entrar a fundo nesse daí. No Turbonet One, nós também tivemos novidades, nós tivemos mais inclusão de um módulo não, de uma nova funcionalidade, que seria os comandos rápidos, o mesmo que a gente possui na console antiga, na console principal. Nós tivemos novas funções também para o mobile client, que foi a questão de monitor remoto, igual nós temos para o rádio. Nós conseguimos nós geramos um novo aplicativo que ele cria os códigos QR. Então, para quem, não sei se todos já tiveram a oportunidade de utilizar o mobile client, você pode digitar as informações do servidor para conseguir fazer o acesso. Ou a gente criou esse código de QR, você escaneia ele e ele vai preencher automaticamente para você. Questão do servidor, porta, e você só vai colocar a questão de o seu usuário para fazer a conexão, assim agilizando, né, o dia a dia dos nossos operadores. Uma vez colocado, ele vai ficar sempre lá, a menos que a pessoa exclua. Se vocês quiserem saber um pouco mais também, vocês podem entrar no nosso site ou depois só clicar aqui quando eu disponibilizar o PDF para vocês. Só um minutinho, pessoal, vou beber um pouco de água. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada nas nossas perguntas. Vamos lá, Jefferson. Pessoal, só para todos, não sei se vocês conseguem ver a minha telinha, mas vamos lá. Jefferson, sua pergunta é: se o servidor POX suporta smartphone na plataforma Android e iOS? Sim, o aplicativo você pode encontrar ele tanto na Play Store como na Apple Store. Se você entrar no nosso site, nós temos também o arquivo APK, que você pode fazer o download, por exemplo, se você tem o seu cliente, ele tem diversos rádios não, desculpa, celulares ou dispositivos POC, você pode colocar num centro de comunicação um MDM da vida, e aí fica mais simples para o seu usuário fazer o download. Então, como se tivesse um servidor próprio deles. Não sei se vocês estão familiarizados com o MDM. E essa segunda pergunta: quais os terminais POC funcionam no servidor da Turbonet? Eu tenho um slide posterior sobre isso. Então, aí eu te dou, você vai ver e vai ter todas as suas perguntas, vai conseguir clarear para você. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tá, vamos lá. Na versão 5.7, o que nós temos? Do Enterprise ou One, né? Então, da nossa console também, quando eu coloco Enterprise, está relacionado ao Plus também, tá, pessoal? Então, todos os nossos o Enterprise Plus, eles andam junto, questão de funcionalidade. Então, se a gente tem para o Enterprise, nós teremos também para o One. Nós temos agora suporte de fuso horários diferente. Então, o que acontecia? Nós tínhamos o nosso servidor. Eu vou dar um exemplo da Rússia, que para mim está mais fácil na minha cabeça. Então, na Rússia, eles têm diversos fusos horários. Então, digamos que eu tenho o meu cliente tem diversos despachadoras em cidades distintas. Então, e o servidor está no fuso horário. As consoles, elas antes obedeciam apenas o horário do servidor, porque ele é sincronizado com o servidor. Agora a gente consegue colocar fusos horários diferentes para cada operador. Isso ajuda bastante na questão do dia a dia deles, ter os valores certinhos de horário, principalmente quando puxavam os relatórios. Aqui no Brasil a gente não tem mais o horário de verão, mas em alguns lugares eles continuaram, então agora a gente também suporta a questão do horário de verão, ele faz a mudança automática.
No nosso request to talk, no nossa solicitação de chamada, nós incluímos mais uma função que seria o ocultar a janela. O que acontecia? Antes a gente notou que os operadores ou eles acabavam excluindo ou a tela ficava muito poluída, porque ele não tinha tempo de atender, mas também ele não podia cancelar. Então a gente foi ocultando porque os nossos despachadores era uma melhor atividade para os nossos despachadores e eles estavam conseguindo trabalhar melhor se a gente deixasse uma tela mais limpa, mais clean. E aí o despachador ele poderia colocar. A gente deixou algumas opções, uma lista, ou ele pode escolher o intervalo de quanto tempo ele gostaria de esconder ou ocultar essa notificação para ele. Ok? Agora também, falando do request, da solicitação de chamada, antes a rádio fazia a solicitação no grupo de rádio e mobile fazia a solicitação no grupo de mobile. Agora a gente consegue com que o mobile mande no nosso grupo de rádio também. Por questões da fila, fica mais fácil também para o nosso despachador. No nosso Turbonet One, nós temos a parte de mensagem de texto, no chat de texto, e a gente incluiu também algumas melhorias nele. Basicamente, agora toda vez que chega uma nova mensagem, além de ter não sei se alguém já também teve a oportunidade de utilizar, sempre que ele subia uma notificação da bandeja Windows ou até mesmo dentro do console. Agora ele também vai ter uma notificação sonora, caso o cliente trabalhe com diversas telas e para ele fique um pouco complicado de visualizar tudo, todas as notificações. Nós temos a questão do Ctrl+C, Ctrl+V. Antes, para você enviar uma imagem, algum anexo, que é possível através do chat de texto, para os equipamentos que têm visor, ou no caso dos mobiles também, fica mais simples a gente enviar um arquivo. Antes a gente precisava anexar, agora a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V no caso de imagens, para facilitar também a necessidade dele do dia a dia. Nós tivemos mais alguns comandos rápidos adicionados e também agora nós temos a precisão do seu rádio, ou seja, nós temos a localização do rádio, mas por ser GPS, é algo que ele tem um range que pode estar certo, se eu não me engano é de 3 a 5 metros, o range do GPS. Agora eu não me lembro, eu precisaria confirmar para vocês. Mas ali a gente consegue ver o rádio e em torno dele, que é a precisão dele, onde ele poderia se encontrar. Ok, pessoal. Opa. Aqui. Ficaram com alguma dúvida em relação às novas versões? Assim, o que acontece? Muitas das melhorias, elas vêm por solicitação dos nossos clientes finais. Claro que nós fazemos todo um trabalho com a empresa que está atendendo o nosso cliente final, junto com a nossa equipe, mas vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma função que vocês gostariam de saber um pouco melhor? Então, vamos continuar, pessoal. Pronto. Então, falando um pouquinho também do sistema de Metra, Express e do Tetra. Então, um rápido resumo. Então, no Dimetra Express, nós temos a nossa console que é possível fazer o envio de voz, a gravação, GPS, o gerenciador de alarmes e eventos. Conseguimos ter a inclusão do mobile client, a integração do mobile client, desculpa. Conseguimos fazer o bridge entre as chamadas. Você pode utilizar ele com WAN. E tem tanto o GPS quanto a localização indoor, a localização interna, que é aquele que utiliza os beacons. Então, não é tão completa quanto os sistemas mototurbo, mas nós conseguimos ter a integração e fazer o gerenciamento também dessa rede. No caso do Tetra, é possível utilizando os nossos Swifts. Então, conseguimos fazer o envio, gravação, chamadas em grupos e sinalização.
E com o novo firmware, nós vamos conseguir também as mensagens de texto e o rastreio de localização GPS. Mas aí a gente precisaria, né, da estação de controle, que ela vai estar conectada um rádio com o nosso gateway, sendo um rádio da Motorola. Ele é compatível ou com o rádio MTM5400 ou o MTM5500. Ok, pessoal? Do Tetra, a gente só passou, do Tetra e Digimetra, a gente só passou em cima para vocês terem um conhecimento. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Mobile Client, ok? Do Mobile Client, você pode ter uma solução, um servidor local ou um servidor em nuvem. Ele é eu acredito, né, assim, vocês podem me confirmar, né? Vocês estão aí no dia a dia, vocês conhecem outras soluções melhores do que eu. Então, eu acredito que é um dos opa! Eu acredito que é o despacho mais completo que tem. Então, a gente tem a gravação, localização, nós temos o indoor, temos o job ticketing, a gente tem bastante funções dentro do Mobile Client e de despacho para ele, certo? Nós conseguimos fazer integrações com o Mototurbo, com o Dimetra, nós temos a parte de SIP também, que é possível interconectar, e assim por diante. Do Mobile Client, como eu falei para vocês. Então, a gente tem as chamadas em grupos, privadas, emergências, mensagens, segurança pessoal, que eu vou abordar num próximo slide, o monitor remoto. O monitor remoto a gente consegue colocar o tempo que a gente quer que faça o monitoramento, um pouco diferente do rádio, que são tempos pré-programados. Nós temos o mapa, tanto o mapa online ou o posicionamento indoor, utilizando os beacons para áreas internas, ticket de serviço, controle de rondas, transferências de diversos tipos de arquivos, fotos, vídeos e o request to talk também. O segurança pessoal, basicamente, são alarmes que nós colocamos, adaptamos do rádio para o mobile client. O que acontece? Os dispositivos hoje, eles têm o acelerômetro, eles têm as plaquinhas de sensores dentro deles. Então, o mobile client consegue acessar. Então, se o celular caiu, a gente consegue fazer o Mendal, parecido com o rádio. Se o celular que deveria estar em movimento e ele não está, nós também conseguimos mandar um alarme. Um alarme diferenciado que nós temos, que é o de agitação. Então, por exemplo, eu estou em apuros, porém eu não vou ter tempo de desbloquear meu celular, abrir o aplicativo e enviar um alarme. Eu posso simplesmente agitar o meu celular e ele vai mandar o alarme para meu servidor e vai fazer o curso normal dele, seja enviar um e-mail, um SMS para o meu gerente ou alguma coisa assim do tipo. Opa, pegar um pouquinho de ar. Nós temos o trabalhador solitário também. E no caso do TurboSOS, ele é um pouco diferenciado. Ele foi adaptado a necessidades. Então, como o TurboSOS ele não é voltado para um trabalhador específico, mas sim para a população, nós conseguimos, por exemplo, colocar um tempo. Então, vamos dizer que eu, Júlia, vou pegar um Uber. E eu sei que meu trajeto vai demorar uns 15 minutos. Eu coloco um tempo ali de a cada 5 minutos, ou cada 4 minutos, vai depender da minha necessidade, coloco para eu falar que está tudo bem. Enquanto eu estou fazendo esse caminho, eu estou falando que está tudo bem no aplicativo, ele vai falar, no servidor você vai conseguir ver a minha rota, ele vai acompanhar ponto a ponto. Porém, se em 5 minutos, 10 minutos, eu não falar que está tudo bem para o meu aplicativo, ele vai enviar um alarme para a minha central, com a minha última posição conhecida, com as informações onde eu estava e, no caso do usuário também, as informações do usuário. Eu vou voltar um slide, pessoal, porque eu gostaria de acrescentar uma informação. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Como eu falei para vocês, por exemplo, eu vou utilizar apenas essa tela. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Mas, olhando aqui o RTT. O RTT, a tela dele é muito parecida do alarme, só que do alarme tem umas outras cores e alguns outros ícones. Vocês conseguem ver que nós temos aqui um mapa
vamos dizer assim, um mundo com uma lupinha, que é a solicitação de localização, para ver onde está a minha localização, e do lado eu tenho um i de informativo. Não sei se vocês lembram, nós temos os campos personalizáveis, que seriam onde a gente coloca informação sobre o usuário. Então, lá eu poderia colocar o cadastro da Júlia, meu nome, meu tipo sanguíneo, minhas alergias, meu telefone, meu endereço, e caso quando eu mando algum alarme de emergência, eu posso simplesmente clicar nesse botão de informativo que ele vai puxar todas as informações sobre a Júlia. Então, se eu sofrer um acidente de carro, a ambulância que for me atender, ela pode saber meu tipo sanguíneo, se eu vou ter alguma alergia a algum medicamento e assim por diante. Então, foi na versão 5.6 que nós incluímos isso para ficar mais fácil para os despachadores tomar decisões de atendimento, ok? E aqui, para quem conhece já o Design Mobile Client, mudaram algumas coisas. Então, nós temos o botão do Request to Talk, então a gente seleciona diretamente na tela do aplicativo, que pode ser ou para despachador, grupo de rádio e assim por diante, que é o RTT. O RTT é o Request to Talk, a solicitação de chamada, ok? Nós temos também agora o item de contatos favoritos, então sempre tem aquele contato que a gente tem mais comunicações, fazem mais chamadas, seja para o gerente, para o supervisor, então a gente consegue colocar em favoritos. Então, ao invés dele ficar em ordem alfabética, você vai ter a parte de ordem alfabética, mas em primeiro você vai ter os seus contatos favoritos. E temos também o nível de bateria. Então, quem conhece, na placa do Swift, né, nós conseguimos visualizar as baterias impressas. Qual é o nível de bateria? Nesse caso, a gente também agora consegue fazer para o celular. E também temos o suporte para o Android 10. Mais algumas novidades aqui na versão 5.7, que nós temos o histórico de chamadas recentes, então você consegue ver quais chamadas vocês tiveram. Nós temos os detalhes da chamada em grupo, aí aqui do outro lado você consegue ver os detalhes da chamada em grupo ou da chamada privada, duração, o horário e o dia. Nós temos também agora uma grande novidade, para quem sabe, essa tela do chat, ok? Então, nós temos um novo botão. Então, além da gente conseguir enviar foto, vídeo, ou tirar uma foto da galeria, ou de enviar um arquivo PDF, um arquivo APK, por exemplo, nós temos um botão de enviar um áudio. Não queria falar, mas é basicamente o WhatsApp, pessoal. Então, você pode pressionar, você vai pressionar para falar e vai enviar. Você pode reproduzir. Quem conhece o Telegram, no Telegram você consegue aumentar a velocidade para aquelas pessoas que falam um pouquinho mais devagar, mas tem como a gente aumentar se eu não me engano, até 2 vezes a velocidade. Outras melhorias que não tem como eu te mostrar para vocês por imagem, mas a otimização de consumo de dados. O que estava acontecendo? O nosso mobile client ele estava utilizando muito os dados da rede. Então, para quem, vamos dizer assim, tem os planos limitados, era muito complicado para os nossos clientes. Então, isso daí foi otimizado e arrisca dizer que ele está o que menos consome hoje. Então, assim, de todas as soluções do mercado, eu acredito sim que ele é o que menos consome, tá? Se vocês quiserem saber um pouco melhor sobre a questão de consumo, a gente tem a nossa base de dados, de conhecimento. Então, lá tem todas as informações sobre consumo, tudo certinho. Nas configurações, assim como a gente fala qual é o grupo inicial, o grupo principal do rádio. Então, sempre que eu vou para um outro grupo, depois de um tempo, eu retorno para o meu grupo casa, meu grupo inicial. Então, agora a gente consegue definir a partir do usuário mobile também. Nós temos agora, para os equipamentos que não tem tela, a seleção de canais. Antes a gente estava limitando em 3 grupos, agora a gente consegue ter mais grupos, a seleção de canal certinho.
E também, só para deixar vocês atualizados, o Google, o Service, ele sempre está atualizando as políticas dele e nós sempre estamos nos adaptando e vamos dizer assim, para funcionar corretamente, pois nós utilizamos os serviços do Google, a gente também acaba fazendo algumas atualizações. Assim como nós temos no Google Earth, que a gente utiliza, a gente também tem no caso do mobile. Então, eu tenho uma perguntinha aqui, pessoal, deixa eu ver rapidinho. Ó. O mobile client no meu iOS, uma vez aberto, o áudio alterado, o aplicativo sem alguma alteração, é isso. O que que acontece? Da mesma forma que tem do Google Service, a Apple, ela também tem os serviços dela, e a gente também altera ela sempre sempre que tem alguma alteração de política, nós tentamos encaixar da melhor forma possível. O que que acontece? O mobile client, ele utiliza o microfone, certo? Para enviar áudio, falar e assim por diante. E nesse caso, o iOS ele fica com uma barra vermelha. Para quê? Para indicar você que tem aplicativos utilizando áudio, utilizando seu microfone, ok? Então é uma forma do iOS te informar de que tem algum aplicativo fazendo, entre aspas, uma escuta, vamos dizer assim, ok? Continuando aqui. No caso das topologias no mobile client. Então, não sei se vocês já conhecem, a gente tem o instâncias, né? Então, nós temos o servidor principal e a gente pode subdividir a nossa licença. Então, eu tenho 5 clientes e 100 usuários. Então, dessa forma, eu posso criar, vamos dizer assim, mini servidores para que eu possa atender cada cliente com a sua necessidade. E um cliente não consegue visualizar o sistema do outro. Ok? Nós temos a questão de redundância e backup também. Então, da redundância, se um servidor cair, nós temos um outro que pode estar atuando, você não vai ter perda de dados, vai levar um tempo, claro, que é o tempo do servidor restabelecer, mas é algo muito imperceptível para o usuário. Ok? E no caso do backup automático de dados, a gente pode agendar o backup, então sempre a cada uma semana, a cada um mês, vai depender também da necessidade. No caso, nós podemos fazer integração ou via Wi-Fi via 3G com o nosso servidor, é possível a gente conversar com os rádios, pode ser que seja necessário utilizar gateways, ou no caso do Plus, ou também é um produto, o Mobile Client também é um produto do programa Plus, então é possível a gente ter voz e dados nesse caso. Você pode ter também uma rede só POC, né? Só Mobile Client ou só TurboSOS. Via Wi-Fi, via 3G, você pode mixar. Claro que aqui no Brasil a gente tem um pequeno problema no caso do 3G, 4G, que assim, a nossa rede de internet hoje ela é bem complicada. Então, até mesmo para nós, falar no telefone, às vezes a gente tem disponibilidade da rede, seja claro, dependente da operadora. Claro, Vivo ou TIM. Desculpa, me perdi um pouco, pessoal. Nós temos uma rede um pouco instável, mas para os clientes que fazem a rede de Wi-Fi dentro da empresa, é uma forma bem mais simples de se utilizar. Então, hoje a gente tem clientes que fez a mineradora, né, fizeram os túneis e passaram Wi-Fi em toda a parte de dentro do túnel para ficar mais fácil a comunicação. Então, seria uma forma bem mais simples para um gerente que não quer utilizar um rádio tão grande, mas ele sempre está com o celular dele, de conseguir fazer a conexão e saber estar a par de tudo o que está acontecendo. O nosso servidor, ele pode estar no físico, então um servidor, vamos assim, dedicado, bonitinho, com a licença. A gente pode fazer um servidor virtual, então uma máquina ter diversos servidores, ou até mesmo na nuvem, ok? Aqui, Jefferson, não apenas para Jefferson, mas todo mundo, é claro, os dispositivos suportados. Então, aqui tem alguns que foram que nós testamos, tá? Então, Telo, Cat, Sirius, Zebra, entre outros. E aqui tem alguns modelos. Aqui, então, por exemplo, o Telo, eu tenho o 390 que não tem display, o 590 que tem display, o M5 que ele é móvel. Então, assim, cada lugar eles vão funcionar e esses são dispositivos que têm o PTT.
já dedicado. Então, não seria bem ele tem a aparência de um rádio, ele é robusto como um rádio, ele é mais robusto que um celular e um pouquinho menos como um rádio, mas ele vai funcionar perfeitamente. A maioria deles, se eu não me engano, a maioria não, todos são dispositivos Android também. Aqui na lista não está, mas nós temos também os dispositivos Motorola, que também são para funcionar perfeitamente, ok? Então, qual que são os benefícios que o Mobile Client traz para os nossos clientes? Então, variedade de rede. A gente pode estar na Wi-Fi, 3G, 4G, ele faz automaticamente, ele vai trocando automaticamente dentre essas redes, ok? Nós temos todas aquelas funções, todas as funções de gravação, de envio de arquivos, fotos, tudo isso ele vai ficar gravado. Então, se você precisar tirar um relatório posterior, ocorreu um incidente num determinado dia, você consegue puxar um relatório e saber exatamente quais foram as trocas de dados. Então, e o usuário ele não consegue excluir isso. Isso vai estar tudo salvo no servidor. Por isso que também é importante a gente deixar um backup automático, sempre a gente ter essas informações. Claro que isso depende da necessidade do cliente. Então, tem clientes nossos que precisam ter backups a cada backups salvos a cada 5 anos. Então, eles precisam ter tudo completo de 5 anos para trás, ok? E o nosso despachador, ele é configurável. Então, a gente como consegue alterar, cada usuário pode ter vamos dizer assim, uma configuração diferente. Alguns não precisam de localização, outros precisam apenas de localização indoor, outros precisam de localização indoor e job ticket e assim por diante. Isso daí a gente consegue alterar criando perfis para os nossos usuários. E eu vou falar agora um pouquinho do TurboSUS, do mobile client, dos dispositivos, das funcionalidades que temos. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho se eu vou beber mais um pouquinho de água, pessoal. Ok, vamos lá. No caso do TurboSUS. Então, como eu já comentei, nós temos o Mobile Client, que ele basicamente vai transformar o seu celular ou o seu dispositivo POC num rádio. No caso do TurboSUS, a gente não tem essa ideia de transformar o dispositivo POC ou o celular num rádio, e sim trazer um novo aplicativo, basicamente um novo conceito de aplicativo. Assim como o Mobile Client, a gente tem acesso, ele é possível fazer a instalação tanto no Android quanto no iOS, e toda a tela dele, assim como o One, ele é 100% configurável. Então, vocês estão vendo que dois tipos de tela. Tem a solicitação de chamada, tem esse timer, que é o nosso trabalhador solitário, tem os alarmes. Ou eu posso ter só apenas a solicitação, desculpa, os botões de emergência e os botões de alarme, certo? Então, cada tela você pode colocar ou apenas um botão de emergência, um botão bem grandão, e assim por diante. Isso vai depender da necessidade do seu cliente final. No caso, nós temos um monitor remoto também para ele. Uma grande diferença entre o mobile e ele é a conexão com o servidor. O que acontece? Não é a cada minuto a gente tem uma nova emergência. Então, ele não precisa ficar 100% do tempo conectado com o servidor. Quando você precisar acionar algum alarme, é aí que o mobile que vai fazer a conexão com o servidor. Então, é apenas em casos de emergências que eles farão essa conexão, ok? Nós temos os recursos, né, de alarme de segurança pessoal. Nós temos o botão. A gente pode incluir, por exemplo, fazer conexões com o botão V-Alert.
Eu vou falar um pouquinho mais dele, que daí a gente tem uma imagem um pouco melhor para descrever isso. E a gente consegue, como eu falei para vocês, tem o temporizador, o trabalhador solitário. Enquanto eu tiver com esse timer contando, claro, você não precisa deixar 60 minutos, pode ser 5, 15 e assim por diante. Você vai ter toda a localização GPS. Aí ele vai ter a conexão também com o servidor, ok? Então, as características dele, semelhante ao mobile client, porque ele está pegando os acelerômetros, né, as plaquinhas de sensores dentro do dispositivo, então, o man down, sem movimento, ou de agitação, o trabalhador solitário, e tem o botão externo, que vocês conseguem ver essa pulseirinha aqui embaixo, que ele é conectado via Bluetooth, ele pode fazer a detecção de man down também, e você pode fazer a integração com o gerenciador de alarmes e eventos que a gente tem do servidor. Então, se acionar, por exemplo, o Medal, você envia um alerta para uma pessoa específica, ou para segurança. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um alarme de bombeiros, o gerenciador de alarmes e eventos vai acionar o grupo de bombeiros. Ou eu tive um problema com a saúde, né? Tive um mal súbito. Aí vai acionar o pessoal da ambulância, por exemplo, e assim por diante. Nós temos o botão de report também, que você pode tirar uma foto. Então, pensando num condomínio, eu vi que tem um cano estourado ou uma lâmpada queimada, eu posso tirar a foto, colocar uma legenda, por exemplo, Rua 125, Rua das Flores, e enviar para o meu servidor do meu condomínio, o servidor da equipe do meu condomínio, e eles vão conseguir atender mais fácil as solicitações também dos condôminos. E esse botão, você pode ter ele tanto em forma de bracelete, como um botão à parte mesmo, ou até mesmo como chaveiro, certo? E como ele conecta Bluetooth, a gente não tem uma marca específica, igual os beacons, a gente não tem um fabricante específico, é a tecnologia que a gente precisa. Nós temos a questão da foto, como eu falei para você, e as notificações push. Então, no caso dos equipamentos com display, né, por exemplo, o celular, sempre que vamos dar o exemplo do banco, né, você tem o aplicativo do banco, você recebe a notificação. Aqui é a mesma coisa, pode ser uma notificação apenas que fica na barra de informação, ou pode ser um pop-up bem grande no meio da sua tela. Você consegue modificar as prioridades, ok? E vamos falar um pouquinho do comunicador Bluetooth, que a gente consegue, basicamente, para equipamentos sem display, a gente fazer uma extensão dele. Então, com os equipamentos da série 5000 ou 8000, que não tiverem display, ou também da linha E, você faz a conexão via Bluetooth do seu celular para ele, e você consegue mandar textos, mandar fotos, e alguns outros recursos. A única coisa que a gente pede para o pessoal ficar atento, não podemos falar que é igual um mobile client, essa troca de arquivos, porque nós estamos utilizando a rede de rádio para fazer essa comunicação. Então, então, vou enviar uma foto, você vai levar um tempo, porque você está enviando os arquivos, né? Ele vai fragmentar o seu arquivo em diversos pacotinhos, enviar via rádio. E se tiver uma comunicação, porque na rede de rádio a prioridade vai ser voz, então a gente vai acabar levando um tempo para fazer essa atividade. Você pode conectar no servidor, né? Vai ter essa conexão no servidor e você vai fazer toda a gravação no servidor dos arquivos, das conversas, etc. E de rádio para rádio, vamos dizer assim, que eu não preciso fazer essa gravação no servidor eu quero ter essa extensão, mas eu não tenho a necessidade de manter um histórico. Vocês podem simplesmente conectar de rádio para celular e isso está de forma gratuita, tá, pessoal? Vocês podem baixar na Play Store e até mesmo testar nos seus equipamentos. Oferece como um complemento. Como não tem nenhum custo, vocês podem oferecer, o pessoal que faz locação, oferecer como
uma vantagem, um benefício que os seus clientes possam ter, ok? Na versão 5.7, nós também, assim como o mobile teve uma otimização, esse daqui também teve. Mas lembrando que a gente sempre está utilizando a rede de rádio para fazer essas transferências. E a interface dela deu uma melhoradinha. Pessoal, vou beber mais um pouquinho de água. Só um minutinho. Pessoal, faltam uns 5 minutinhos para a gente finalizar. Eu prometo que está acabando aqui, tá? O Augusto perguntou assim: é possível transferir a imagem através do comunicador Bluetooth? Sim, é possível. Você consegue também colocar qualidade, né? Você enviar uma imagem com uma qualidade menor ou resolução um pouquinho inferior, você consegue sim transferir imagens, mas sempre se atentar, você está utilizando a rede de rádio, então você vai utilizar o canal, você vai ocupar um canal, você vai atracar a repetidora, você vai ocupar um slot, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês a integração, né, possíveis integrações e alguns clientes que nós temos. Então, como a gente falou anteriormente, lá naquele primeiro, segundo slide, só porque o cliente é da área de segurança, de hospedagem, não significa que vocês estão limitados a esses recursos, mas é que são os recursos mais utilizados por eles. Então, aqui. Então, vamos fazer primeiro essa parte. Aqui a gente tem a rede de rádio conectada. Então, a repetidora se conecta com o nosso servidor, o nosso rádio consegue se conectar via Wi-Fi com o nosso servidor. Nós podemos ter um servidor paralelo do Watch ou até mesmo um servidor backup, um servidor adicional. Nós temos a rede, nós podemos, não tenho repetidora master. Vamos falar que ou é um local muito distante, ou eu preciso ter uma rede ponto a ponto, eu posso utilizar o meu gateway, ok? Ou eu tenho uma outra repetidora que eu preciso me conectar. Porém, a gente tem um delay muito grande. É via satélite. Eu não tenho, ou é um rádio de dados que faz a comunicação. Porém, eu tenho muita queda de pacote, tenho muitas interferências nesse meio. Então, a gente utiliza um outro computador, que daí é o agente, que daí a nossa repetidora vai transferir todas as informações para esse agente, e esse agente, ele suporta grandes delays, algumas perdas de pacote entre a gente, um software agente e o nosso servidor principal. Nós podemos ter servidores adicionais, nós temos despachadores, nós podemos ter um servidor apenas voltado para o nosso banco de dados, podemos ter integração com o nosso e-mail, o PBX, né, fazer ligações telefônicas, mobile client ou até mesmo com o POC, o TurboSOS e também Ai, me fugiu o nome, que a gente acabou de falar, o comunicador Bluetooth. Nós temos também o SCADA, né, que é o protocolo Modbus, e assim, aqui está bem resumido, mas a gente consegue ter diversas integrações dentro de um mesmo servidor. E lembrando, pessoal, então vamos lá, tenho o meu servidor e eu tenho já integração com e-mail, PABX, eu tenho a licença para funcionar com Job Ticketing, o SCADA, tenho a licença junto também tem o mobile client e a gente pode sempre subdividir. Então, tenho minha licença principal, eu vou subdividir em instâncias. Cada cliente vai ter acesso ao que ele está comprando, né, o que vocês estão ofertando, e a gente vai ter servidores distintos, né, instâncias separadas. Vamos ver uma perguntinha aqui. Turbonet pensa em adicionar as funções de áudio também? Acredito que você está falando sobre o comunicador Bluetooth. No caso da função de áudio, aí como você está com uma extensão, você é só dar o PTT normal, fazer a transferência, mas a menos que você esteja falando do novo recurso, por exemplo, do mobile client, que é a gravação de voz, para daí a gente enviar. Olha,
É uma boa ideia. Eu vou passar isso para frente, pode ser, Augusto. Aí a gente pode conversar depois para eu entender melhor o que você está pensando. Então, voltando aqui um pouquinho da nossa tendência de 2020, que assim, o que está acontecendo hoje cada vez mais vai ficar mais forte, então, automação de processos para aumentar a produtividade, seja das fábricas, ah, a questão de diminuição de distância da fabricação em outro produto, ele precisa ser otimizado. Então, questão geograficamente impossível falar para diminuir, mas a gente consegue fazer processos que vão aumentar o tempo de resposta, vai diminuir o tempo de processo, vai ficar cada vez mais e mais automatizado. Então, você pode, por exemplo, né, para no caso de hotelaria, a gente tem uma integração com o HotSOS, que daí é um arquivo específico, é um software específico para hotelaria, né? Muitas hotelarias utilizam. Você pode fazer a integração de um HTML ou até mesmo do seu celular. Aqui eu vou te mostrar dois casos que nós temos. Então, aqui é um tipo de topologia de integração. Então, que começa desde a fábrica, da produção do produto, vai para o centro de distribuição, depois vai para, vamos dizer assim, centros regionais e depois municipais. Então, vamos começando de baixo para cima. Dos municipais, nós temos, vamos dizer, um grande supermercado aqui. Então, nas cidades, nos interiores, a gente não precisa de repetidora para atender toda a área do supermercado. Então, a gente poderia fazer um ponto a ponto com o Swift. Pensando num centro um pouco maior, vamos dizer assim, São Paulo, alguma coisa assim do tipo, a gente pode utilizar as repetidoras integrado com, ou até mesmo integrado com os nossos gateways para utilizar o rádio ou até mesmo as câmeras. Então, nós temos o servidor que vai estar tudo integrando isso. Nós podemos ter o nosso segurança que vai fazer a rota, então ele pode ter a ronda, se ele ter algum mal súbito, a gente pode ter todas as informações dentro do nosso servidor. E, por exemplo, num centro de distribuição ou na produção dos produtos, nós podemos ter a localização indoor, ter o neon para avisar as pessoas. Se a gente pensar numa mineradora, ele é bem parecido. Desculpa, mineradora não, pessoal. Pensar numa hidrelétrica. Então, a gente tem hidrelétricas gigantes, que tem diversas pessoas, mas a gente tem hidrelétricas menores, que ficam poucos funcionários, porque tudo já está automatizado. Então, esses poucos funcionários também podem necessitar dessa gravação. E tudo, é claro, a gente pode utilizar o gerenciador de alarmes e eventos. Assim, eu particularmente gosto muito dessa função. Sou muito suspeita para falar dela, para ser bem sincera. Basicamente, de uma ação você vai ter uma reação. Que ação? É um envio de um alarme, é o pressionamento de um botão, é uma câmera que você quer abrir. Então, pressionei o alarme. Ele vai saber qual que é a câmera mais e você associa uma câmera, que o guarda ele sempre fica naquela área e naquela área tem aquela câmera. Esse guarda teve mal súbito, automaticamente ele abre essa câmera. Ou enviei uma solicitação de chamada, automaticamente vai disparar um e-mail. Sim, ele é fascinante. Assim, se vocês tiverem algum tempo para ler sobre as possibilidades dele, eu super recomendo. E aqui nós temos uma integração com o Modbus. Só um minutinho. Pois das funções de áudio. Opa, peraí, pessoal, aqui, ó. Qual faixa de IP que se utiliza mais? Isso daí, Arnaldo, vai depender muito da rede do cliente. Isso daí a gente não fala, a gente tem os nossos padrões, né, de porta, principalmente, a gente aconselha, né, qual é o range que você precisa. Porém, isso daí vai muito da estrutura do seu cliente, tá? Não tem como eu falar para você, olha, você só pode utilizar o 192, o 64, isso modifica um pouco, tá? Mas aí, se você quiser, se você tiver uma dúvida muito específica, a questão de você estar fazendo alguma integração, vamos conversar depois, que daí eu coloco o meu suporte para a gente conversar junto. Pode ser? Então, aqui nós temos esse cliente ele é do México, e essa é a arquitetura atual dele. Ele tem repetidora,
e ele tem também ponto a ponto. Então, repetidora, ele se conecta direto com o nosso servidor e o nosso Swift, ele vai fazer a questão do ponto a ponto, né? O nosso rádio base. E nós temos o nosso SCADA não, né? Nós temos a integração com o SCADA. Então, desde sensores de níveis, atuadores de pressão e assim por diante. Temperatura, você vai conseguir ter tudo isso. Voz e dados dentro do seu servidor Turbonet, dentro da sua console, para o seu usuário poder tomar ações, atitudes mais rápidas, mais automáticas, ou também fazer isso de forma automática, utilizando gerenciador de alarmes e eventos, que eu sou suspeita muito para falar sobre ele. E nós temos aqui, ó, um exemplo, né, dessa estrutura mesmo, um alarme. Então, sempre que o forno ele teve a temperatura foi excedida, ele automaticamente mandou para o rádio. Ou você pode solicitar, por exemplo, você agendar, né? Então, a cada 1 hora, eu quero saber qual é a velocidade que está tendo do meu rotor, por exemplo. A gente pode, no caso, tipo, inclusão com telemetria, entendeu? Então, ele é bem legal, assim, você consegue fazer bastante coisa. Para 2021, né, o que a gente... Assim, pessoal, de informações, de integrações, alguém tem alguma dúvida? Ficou bem claro para vocês o que a gente tem da nova versão? Então, belezinha, a Cláudia não tem nenhuma dúvida. Assim, se vocês gostaram, né, do que eu falei hoje, a gente pode tirar uma demo, vocês utilizam aí, e eu vou só um pouquinho mais rápido. Então, 2021, como eu falei para vocês, as atividades, a gente espera que volte. Não vai, como todo mundo falou, acho que todo mundo já está meio saturado, o novo normal. Porém, a gente espera assim que todo mundo consiga voltar às atividades, conseguir fazer as instalações, todo mundo protegido e todo mundo muito bem no próximo ano. A gente realmente espera isso, mas a gente, uma vez que acontece a automatização, não é um processo sem volta, a gente não vai voltar para a Era da Pedra, então cada vez mais o pessoal vai solicitar eficiência dos nossos produtos, cada vez mais vai querer respostas rápidas e automáticas. Certo, e eu realmente espero que tudo melhore muito para nós, para todos no próximo ano. E agora eu acho que a parte mais interessante, que eu acho que todo mundo ficou aqui só por causa disso, a promoção de atualização. Então, o que acontece? Nós temos diversos sistemas instalados aí pelo Brasil inteiro, e sistemas antigos. E nós estamos oferecendo, se vocês atualizarem seus sistemas, vocês receberão 1 ano de suporte gratuito. Como vocês sabem, nós temos lá o V1010, V1010.1, V1010.2 e V1010.3. Então, V1010.1 é 1 ano de suporte. Então, eu só vou aumentar 1 ano do meu suporte. Porém, se eu estou na versão, por exemplo, 4.5, que venceu em 2014, não sei datas, pessoal, já falei isso hoje. Venceu em 2014. Se eu colocar um V1010, ele só vai passar para 2015 e não faz nenhum sentido. Então, nós temos essas posições para vocês atualizarem para a última versão, que vai ser a versão 5.7, e aí vocês vão ganhar 1 ano de suporte, porque a atualização ela não inclui o suporte, ok? Então, o V1010, 1, 2 e 3, eles não incluem o suporte. Então, a partir de agora, entre o dia 24 de dezembro até o 4 de abril de 2021, do Natal até a Páscoa, vai ser a promoção entre feriados para vocês atualizarem o seu sistema e ganhar 1 ano de suporte, ok? Isso daí, para o Enterprise Pro, na versão 2 e 3, para o Enterprise da versão 4 até a 5, porque assim, se vencer se ainda está dentro do prazo, não faz muito sentido vocês comprar uma posição V1010.1, por exemplo, e todas as versões do Watch, ok? Agora sim, perguntas e respostas. Vamos lá. Opa, cadê meu mouse? Achei.
Aqui. Júlia, tem algum tipo de treinamento sobre integração do sistema SCADA? Infelizmente, a gente não tem. Cada sistema SCADA, eles são tratados de formas individuais, Felipe. Ok? Então, geralmente, a gente vem com a solicitação, o cliente vai falar quais são os sensores que eles precisam, quais são as informações que ele gostaria de enxergar na console para a gente poder fazer a integração e orientar o cliente. Nós temos um técnico do suporte, né, um engenheiro, né, na verdade, não técnico, e ele é especialista em escada. Então, todas essas solicitações de escada, por exemplo, aquele sistema que eu mostrei do México, ele foi desenvolvido de perto por ele, pelo Constantin. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, gente. É complicado esses nomes. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, pessoal, eu já acabei passando um pouco do nosso horário. Eu espero que todos, assim, foi um ano complicado, né? Como a gente já citou, todo mundo sabe disso, mas eu realmente espero que vocês fiquem bem, se protejam. Se vocês têm a possibilidade de ficar em casa, fiquem. Se não tiver como, por favor, utilizem as máscaras, lavem sempre as mãos, evita ficar levando ao olho. É realmente muito complicado quando você enfrenta perdas de perto, certo? Então, ah, Regimar, sim, a apresentação ficará disponibilizada e obrigada. Fico feliz que você tenha gostado da apresentação. Ela vai ficar disponibilizada como PDF e até mesmo o vídeo para você, se você ficou com alguma dúvida, ok? Então, pessoal, muito obrigada a todos. Um abraço. Se eu não conversar com vocês, tenham um feliz ano novo e assim, um feliz Natal. Tudo de bom para todos, ok? Se cuidem. Beijos.